Então, gente, boa noite. Nossa segunda mesa redonda do ano 2014. Hoje com um tema muito especial e também essencial à vida, que é o tema água. Contamos hoje com a participação da professora Lilian, professora Alquermes e professora Elisete. Professora Lilian de Ciências e Biologia. Lilian, boa noite. Boa noite ao pessoal do chat. Ok. Contamos também com a presença do professor Alquermes, teólogo, filósofo, professor de bioética, também secretário do meio ambiente de nossa cidade. Alquermes, boa noite. Boa noite, vamos hoje falar sobre o que está dentro deste copo. Também com a professora Elisete, geografia, professora do ensino fundamental aqui do Colégio Portinari. Elisete, boa noite. Boa noite, Rafa. Espero que tenhamos uma noite promissora. Teremos. Mais uma vez, ao pessoal de casa, desculpa se não olharmos para você, mas estamos em um formato de bate-papo aqui, então sinta-se convidado a estar sentado com a gente à mesa, mas nós vamos acabar olhando cada um para o outro, então sigamos em tom de bate-papo. Tá bom? Ok. Gente, eu acho que as grandes questões que envolvem a água, primeiro é podermos pensar um pouco por que essa data foi criada e definida. Microfone aberto, papo aberto, mesa redonda, vamos lá, gente. Fiquem à vontade. Professoras, né? Nós fizemos algumas observações que nós achamos interessante começarmos esse nosso bate-papo, né? Refletindo sobre como um elemento e um recurso natural vital para a vida humana foi colocado durante tanto tempo e foi dado a ele um papel tão secundário, né? É tão mais fácil, foi tão mais rápido reconhecermos o petróleo como um recurso importante para a sociedade moderna, contemporânea, do que necessariamente a água. E aí a gente tem essa reflexão e essa leitura à medida que a água foi tratada como algo tão presente, né, tão ali intrínseco ao ser humano, que é como se ele tivesse tido um valor menor. Apesar de ser um elemento vital para a nossa vida, para a vida no planeta Terra, foi dado a ele uma desvalorização, tamanha sua, mesmo com a sua importância. Então nós pensamos que esse dia é um dia que foi criado justamente para isso, para que a gente possa refletir sobre essas colocações. E importante ressaltar também a maneira como a água sempre foi tratada. Então, por ser um recurso, né? Eu me lembro que nos bancos de escola, na minha época, nós comemorávamos o dia da água, cantávamos música, porque a Terra é o planeta água, e não víamos aquilo, não víamos esse elemento natural verdadeiramente como um recurso. Hoje, né? ainda nós vemos em muitos lugares esse tipo de coisa, uma comemoração em relação ao dia da água, quando na verdade esse dia ele pede mais uma reflexão, mais do que uma comemoração. Uma reflexão em torno da disponibilidade de água no planeta, da acessibilidade da água, porque nem toda a água que está disponível no planeta ela é realmente própria para uso. Então eu acho que é um dia muito mais de reflexão do que de comemoração. Eu acho que por conta desses problemas que nós estamos tendo de abastecimento, em virtude da falta de chuvas, talvez esse ano, aqui no Brasil, o Dia Mundial da Água tenha sido um pouco mais de reflexão do que de comemoração. Mas o que nós vemos normalmente é um dia de comemoração. É porque dá-se a impressão de que o problema da água, principalmente no Brasil, que é um país onde acredita-se não ter nenhum problema de distribuição ou ainda de qualidade da água, que é um erro,
está muito atrelado à questão de abastecimento. Sim. E é importante a gente dizer, gente, que o problema da água ele é um problema mundial. Ele não é uma esfera local, ele não atinge uma esfera local. Ele atinge uma esfera mundial. Esse dia foi criado pela ONU, até a gente pode citar, né, Lilian, os dados de como a problemática da água, ela é muito séria, muito séria. Então, o que no Brasil nós temos a cultura de que, não vai faltar água, então vou lá, eu abro a torneira, eu tomo 5, 6 banhos por dia, eu tenho uma coisa no meu dia a dia, no meu cotidiano, que a água está tão inserida que eu não dou a ela o devido valor. Exatamente. Não é isso que acontece. Principalmente pelo fato, né, de ser sempre lembrado que 12% da água doce do mundo está no Brasil. Né? Nós somos muito favorecidos pela natureza, né? Então é essa a ideia que se passa. É uma alienação. É uma alienação. E que quando reconhece-se o valor da água, no meu entendimento, ele passa a ter uma importância política. E é isso que me preocupa imensamente. A Lilian hoje comentou que saiu uma matéria na Folha de São Paulo onde o Alckmin se apropriava da água dos paulistas. Onde ele o chamado, né, da reportagem diz: Alckmin rebate Cabral e diz que a água em disputa é dos paulistas. Aí tem um problema muito sério, né? Por favor. Pelo gancho de que o planeta Terra é o planeta Água, né? E da água potável nós ficamos com o mínimo dela, porque a maioria é para irrigação, exatamente, né? Para produção de alimentos. 70%, né? E nós aqui de um país tropical, com uma rede imensa hidrográfica, 12% está no Brasil, de água potável, nós nem damos valor quando um copo de água está sobre a mesa. Mas, se a gente olharmos geograficamente, se estivéssemos no deserto, só com um copo de água, nós estaríamos brigando. E não estaríamos aqui numa tranquilidade conversando, assim. Com barulho de água ao fundo. Por causa de um copo de água. Então, é quando ela falta que ela se mostra. Exatamente. Né? Isso é bem filosófico, né? Ela só se faz ver quando ela falta. Nós comentamos isso hoje de manhã, nós estávamos conversando, é aquele bem que você só percebe quando falta. Isso. Então ela tem esse antagonismo curioso na reflexão. E falando da crise, por que esse ano é uma grande crise? Nós sabemos que a corrente do El Niño, ela não se fez presente. E essa corrente, ela trabalha diretamente com os ventos, né? E os ventos é que trazem a evaporação da água do mar para a terra. E não acontecendo isso, a terra ficou muito aquecida, sem chuva, e por isso a nossa estiagem ela começou a se fazer com a falta de chuva em janeiro. No Brasil, a estiagem ela é sentida no final de junho, começo de julho e vai até setembro. Isso. Né? Esse ano, oficialmente, ela vai começar daqui a pouquinho, 1º de abril. De verdade. De verdade. Não é de mentira. Não de mentira. Então ela não vai se fazer sentir, porque essas águas de março são as últimas. E choveu pouquíssimo. E aí nós vemos assim, tanto o consórcio PCJ, que é das bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, do qual eu faço parte, né, desse consórcio, representando com outros, representando Limeira. Nós estamos já ouvindo notícias desde janeiro que a situação deste ano é grave, mas vai agravar os próximos anos. Sim. Então não é uma crise só para esse ano. Então a reflexão veio no sentido de nós vermos na prática como é que nós vamos poder utilizar a água, né? Que vai ser escassa e nem todas as cidades elas vão ter água de qualidade. Por exemplo, né? Daí eu abro para vocês também entrarem nisso. Limeira é uma cidade privilegiada, fala abençoada por Deus, que ela tem mananciais. A bacia do Pinhal, do Tabajara, dos Pires. Depois tem outros pequenos, né? Águas da Serra, Graminha, Tatu. Então nós podemos dizer que nós tomamos a nossa água, que ela vem de fonte, ela é purificada, tratada, né? Para chegar até nós.
Mas no estado de São Paulo, muitas cidades, primeiro essa água passa por uma vira esgoto, esse esgoto é tratado, né? E vai para uma outra cidade. E aí vira água de beber. Então, muitas pessoas do estado de São Paulo, eles consomem água que já foi esgoto. É uma água tratada. Nós não temos esse problema. Há cidades maiores, até com 600 mil habitantes, que já não usam mais as águas superficiais. Tem que buscar as águas profundas, como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, que vão buscar águas profundas para poder ter água. Agora, a água tem o seu limite, né? E a crise é justamente essa. Você citou o Alckmin. O Alckmin está usando um recurso que seria a última bala na agulha. Ele já se antecipou sem consultar os especialistas nisso. Né? Ele quer retirar a água que nasce no estado de São Paulo e vai abastecer o Rio de Janeiro, que é do Paraíba, mas sem consultar os consórcios. Então ele vai comprar uma grande briga antecipada e de graça. Nós chegamos já a algum tempo de debate, já estamos no ar por volta de alguns minutos, por volta de mais ou menos 20 minutos, e uma coisa que seria interessante nós fazermos uma reflexão até agora. Nós falamos muito das questões da própria alienação em torno do abastecimento da água pela maior parte das pessoas, que acreditam que a água que sai da torneira é infinita. Nunca vai Ela nasceu terminar. da torneira. Ou mesmo Chegou que prontinha para você. que né? a água também só está presente na torneira. Só está presente na torneira. Não consumimos, no que usufruímos no dia a dia. Temos um problema geográfico, de abastecimento, climático. Temos também um problema econômico. Hoje nós vemos nas feiras livres o preço do alimento tendo uma alta pela seca, pela baixa produção. E não só uma alta, né? A qualidade do alimento oferecido também diminuiu, né? Não só, o preço aumentou e a qualidade diminuiu. Transporte, porque vai faltar cana-de-açúcar, vai faltar álcool, então o transporte também aumenta. Vai aumentar. A inflação vai aumentar, seguramente. Sim. Custo de vida, o custo Brasil já é caro, mas com essa crise, então ele vai se elevar mais ainda, custo Brasil. De antemão, dentro de tudo isso que nós acabamos por iniciar já como um diálogo primeiro, o que nós podemos chamar e devemos chamar a atenção dos alunos que nos acompanham em casa? Quais seriam os pontos que eles, jovens, alguns com seus 10 aos 18 anos, deveriam buscar como ponto de conscientização, já que o Dia Mundial da Água não é um dia de comemoração, é um dia de atenção, de reflexão, de concentração em torno desse elemento. O que a gente deve esperar ou orientar que o jovem busque agora? Eu acho que, em primeiro lugar, Rafa, informação. Eu acho que buscar informação, saber realmente sobre o abastecimento de água, como a água chega na sua casa, quais são os problemas políticos envolvidos em todo esse abastecimento, por que nós estamos tendo essa crise, porque essa crise ela não foi causada somente por fatores, vamos dizer assim, climáticos. Nós temos dados de que o sistema Cantareira, por exemplo, que é o que está em pauta, né? Ele já demonstrava sinais de um colapso em 2003, quando uma equipe da USP foi chamada para pesquisar a respeito disso e fizeram uma série de levantamentos, porque deveria ter sido feitas modificações, porque ele foi criado para abastecer 4,4, 4,8 milhões de pessoas. Hoje ele abastece 8,8, é praticamente o dobro, e não houve modificação nenhuma nessa estrutura. Ou seja, não houve uma política pública. Você, Lilian, acredita que o aluno deva, da torneira à descarga, enxergar a água como fruto de um processo bem longo? Sim, sim. Tá. Porque é mais do que isso, né? É mais do que abrir a torneira e dar a descarga. Eu daria uma sugestão econômica. Pois não. Pergunta a seus pais quanto vocês pagam por mês de água. Sim. Aí você divide aquela conta pelos números dos habitantes da casa. Por exemplo, se numa casa fôssemos nós 4, a gente vai pegar o valor
dividir por 4 para saber quanto cada um de nós gasta por mês. Daí divide por 30 para saber quanto a gente gasta por dia. E vocês vão ver que se a gente tomar 3 garrafinhas de água comprada no cantina, bar, é muito, muito mais caro que a gente paga do que o que a gente paga diariamente para tomar banho, lavar roupa, lavar casa, tudo mais. Cozinha. Então, aqui uma no quantidade Brasil, muito menor quando comprada. muito menor. Então aqui no Brasil a água é muito barata e aqui Limeira é de boa qualidade. Limeira hoje no ranking das cidades, ela está em primeiro lugar em perdas de água. Né? E existem vários modos de perder água. Ela está em ela tem 15% só de perdas. O objetivo é chegar daqui a 4 anos com 10%. Vai ser a segunda do mundo se ela chegar a isso, Limeira. Porque só o Japão ele consegue 8% de perdas. Mas isso vem da conscientização. Né? E essa conscientização começa justamente na discussão que a gente faz entre a família. Você colocaria como uma sugestão de redução de consumo, Carlos? Não, ou redução no consumo ou uma adequação ao consumo, vamos dizer. Eu diria o seguinte, se alguém quer manter o seu consumo, você tem que ir à raiz do problema, então. Então eu tenho que plantar mais. Quanto mais plantas, mais árvores eu planto, eu mantenho a quantidade e a qualidade da água. Então aqui em Limeira, infelizmente, lá na Secretaria do Meio Ambiente, nós recebemos de 100 a 115 pedidos por mês para a supressão de árvores. E não o replantio. Quantos pedidos? 115 por mês. Para que sejam retiradas as árvores. Retiradas as árvores. Né? A maior parte são áreas urbanas, frente de só casa? Urbana, só urbana. Mas não pensa assim, vou retirar uma árvore velha ou já doente e plantar uma outra. Não, eles querem passar cimento em cima. Né? Agora todo mundo sabe que o que mantém a água no solo, o que vai fazer com que ele produza, por causa da umidade do ar que a água recebe, é a planta, é a árvore. Então, eu diria assim, não vamos nos preocupar com o gasto da água. Vamos nos preocupar em aumentar o volume e a qualidade da água, com o plantio. Porque muita gente está dizendo assim, olha, vamos economizar no banho, vamos deixar de beber água. São não, medidas, não pode. São medidas muito paliativas. Mitigadoras, né? só. Mas a raiz é vamos plantar. Se eu plantar mais, eu vou garantir água para a minha cidade, para o meu município, sabe? Na minha casa, por lei, eu teria que deixar 10% do terreno permeável para que a água da chuva penetrasse. Gente, o que nós encontramos hoje? As casas todas ladrilhadas, ninguém tem um palmo de terra. E todo mundo reclamando das enchentes, né? Então eu falo assim, gozado, né? Eu jogo uma pedra para cima e depois vou chorar porque caiu na minha cabeça. Exatamente. Então nós temos que ser práticos. Primeiro, veja quanto você gasta, ou a sua família gasta, com água. Quanto custa a água que você toma banho, cozinha, lava, tá? Tudo. E o outro, vamos fazer campanha para manter essas águas e aumentar mais o volume, plantando. Essa é a saída. Eu acho também que é importante que esse aluno tenha um olhar muito crítico para todas essas observações que foram feitas e a gente também esclarecer que grande parte dessa água, ela é, como nós já dissemos anteriormente, ela é utilizada pela agricultura. Então, esse consumo diário que nós temos na nossa casa, no nosso dia a dia, ele utiliza cerca de 6, 7% da água disponível. Então, há necessidade em se preservar, há necessidade em se manter e há necessidade também de que nós que estamos tendo esse privilégio, em termos esse acesso a essa informação e a essa educação, começamos realmente a ter uma postura política, né? Não partidária, mas política no sentido de cobrar medidas que possam modificar isso. Então, preciso que se tenha esse entendimento, que a questão da água, ela vai além do consumo que eu tenho na minha casa diariamente. É como essa água também ela é tratada e como ela é utilizada pelas grandes corporações.
Há necessidade de se pensar nisso. Né? Esse Então, é um nós ponto fundamental, porque se o frango que eu como, justamente. ele não bebe água do galão, do garrafão. É. De onde que ele bebe essa água? E inclusive, O boi, que eu como a carne, ele bebe de onde essa água? Então, se aquela água for contaminada, for pura, isso. aí professora de ciências inclusive- vai entrar na célula, vem para nós. Inclusive, a CETESB classifica os rios brasileiros em níveis, para que pode cada coisa. E se os alunos se interessarem, darem uma entradinha no site da CETESB, é bem legal, tem bastante informações ali. E uma das coisas é que nem todo rio está disponível para irrigação, principalmente no que diz respeito a hortaliças e a frutas das quais não tiramos a película para nos alimentarmos. Então, a água ainda tem que ser selecionada para ir para a agricultura. Porque a gente fala da questão da água, e, gente, tem países, a Lilian pode nos dizer os dados, né, que nós estávamos comentando no início, onde já há falta de água, obviamente, e há falta de alimentos, gente. A água está diretamente ligada à produção de alimentos. É necessário que se tenha esse entendimento. É necessário que se tenha, como o professor colocou logo no início, que se dá um valor quando você não o tem. Muitos dos conflitos que existem atualmente, apesar de serem, muitas vezes, colocados na mídia como conflitos, por exemplo, do Oriente Médio, sempre vinculados somente ao petróleo, não se fala que muitos conflitos históricos existem por conta da disputa pela água. Vou dar o exemplo, o Rio Jordão, né, que é o único rio que abastece tanto Israel quanto a Jordânia. Existe uma briga entre os dois, por quê? Nas margens do Rio Jordão é como a margem do Nilo. É fértil, né? Enquanto os judeus, somente os judeus, eles cultivavam, não havia briga. Agora os jordanianos começaram a cultivar. As grandes plantações, hortaliças, frutos estão ali. E começaram os dois a tirar água do Jordão. O Jordão hoje é um riozinho tatu. Ribeirão Tatu. Ele é estreito, ele quase não tem água por causa disso. E ele é que abastecia o Mar Morto. E se continuar assim, o Mar Morto está morto mesmo, está morrendo. Tá morrendo. Acredita-se que ele já cerca de diminuiu 20 anos... Ele já não... 150 metros. 150 metros assim, de plano é muita coisa. Então o pobre do Mar Morto está realmente morto. E assim como outros rios também, né? Que a gente vê o Rio Ganges. Então há uma disputa de construção de barreiras, de barragens. Então isso é muito sério. Então, isso é uma decisão política, acadêmica, necessária? Eu acredito o que que tem muitas... histórica. Eu acho aí que entra antropológica. Eu acho que não dá para desviar. Eu acho que ela é necessária, mas muitas vezes é mais política que necessária. Outras vezes é muito necessária e não se toma a decisão certa. Mas ela só vai ter um papel, na minha opinião, extremamente importante se nós tivermos o que vocês colocaram, que é a informação. Eu preciso entender o que está acontecendo, mas eu preciso entender com um olhar crítico. Então, por exemplo, a crise no abastecimento, o sistema Cantareiras que está sendo discutido, a impressão que me dá é que a leitura que as pessoas podem vir a fazer é que, resolveu-se o problema e a pessoa estar preocupada não com a questão verdadeiramente dessa problemática que é a água, mas somente se eu vou ter água para tomar banho. Ou seja... será que eu vou sofrer com o racionamento de água? Ponto. Que também tem que se entender que um trabalhador, assim como todos nós, e nós temos isso na questão cultural, que para mim eu vejo com naturalidade chegar em casa e falar, eu quero tomar o meu banho, eu quero ter a água ali acessível, porque historicamente no Brasil é essa realidade que se aplica, né? Mas essa pessoa que tem somente essa cobrança e essa preocupação com o consumo diário, ela não consegue pensar a longo prazo. Isso é muito preocupante. Ela não entende o problema como um todo. Como algo... enquanto a reflexão algo maior, né? for só horizontal, a gente não atinge o problema. Ela tem que ser pontual e vertical, para chegar à raiz do problema. De onde veio essa crise. Exatamente. Daí você consegue, né? Eu falo assim,
Na crise você tira o S. Mas para isso tem que fazer a reflexão vertical. Né? Se hoje nós traçássemos essa reflexão vertical, onde talvez chegaríamos? Uma boa pergunta. Porque nós temos que fazer isso. Para sabermos uma resposta, Temos que fazer isso. Temos que fazer. E essa, para mim, é a grande dificuldade. A grande dificuldade no Brasil é que se tenha o entendimento da necessidade de uma discussão séria, efetiva, porque a água no Brasil, assim como no mundo, né? Mas no Brasil a questão política, ela é tão enraigada a questões partidárias, né? Como a Lilian colocou, não, porque a água do rio é nossa. Como assim? Né? Água do rio, não, né? E Como depois assim? nós ficamos só pensando na água de beber, tomar banho. Gente, Nós não estamos quantos pensando. litros de água são necessários para fazer Água virtual, né? água virtual? Bem lembrado. Para ver esta mesa. Porque nós temos que vestir e para fazer uma roupa nós precisamos muita de água. Entender a água como Um um elemento bife, necessário um bife para que faz vida. parte de um boi. É. Quanto esse boi precisou para viver até ali, quanto de água. E antes É do muita água boi, virtual. a grama que serviu, o pasto que serviu de alimento, também precisou da E água. todos os elementos agregados, Exato. E a claro. impressão Exatamente. que nos dá é que no dia a dia separa-se a importância da água, né? Então, importante é a água que eu tenho dentro desse copo, como se ela não estivesse ligada a toda a vida que existe no planeta. Exatamente. Não é? Tanto há uma despreocupação quando a gente vê a água dos oceanos. Mas é que aí também tem uma desvalorização, um certo descaso no sentido de que, mas é água salgada, né? Como assim, né? Gente, chegamos a 30 minutos de programa. E como praxe da nossa mesa redonda, é mais ou menos nessa altura do programa que começamos a transmitir a vocês as perguntas e os comentários das pessoas que nos acompanham de casa. Foram citados basicamente dois pontos até agora no chat que são bastante relevantes. O processo de dessalinização, se é possível ou viável, talvez Israel bem avançado nesse aspecto, mas para o Brasil não sei o quanto seria interessante ou não. Custo, inteligência, know-how, enfim. E também foi questionado pela Isabela, não sei qual Isabela é, por favor, Isabela, se puder, dê um toque para nós, se a questão energética seria afetada pelo racionamento da água. Racionamento. Essa pergunta é bem interessante porque o tema, né, do Dia Mundial da Água esse ano é justamente a água ligada à produção de energia, né? É justamente esse. A preocupação e saber que com esse racionamento nós já temos um problema de energia. Já está chegando. Não, já chegou. Já existe. Por exemplo, já está. aqui em Igaratá, na Dom Pedro, aquela água não é para consumo, aquela água é para produzir energia. Isso. E já não está produzindo, porque o nível está muito baixo. E não se pense em utilizar para consumo aquela água, porque aí seria assim, a bala na agulha, né? Em último caso, seria aquela água ali. Daí entra o governador, que agora ele olhou para o Paraíba e falou, esse rio aqui eu quero para nós. Mas isso daí é uma decisão política, porque ele não quer que falte água para a Grande São Paulo. Gente, e vai faltar. Vai faltar para nós em Limeira aqui. E vai faltar para eles também. Quer dizer, esse ano vai ser um ano muito difícil. Muita gente não está acreditando nisso. Vai ser muito difícil esse ano. Eu já estou pensando para minha canequinha, sabe? Que eu vou ter que tomar banho de canequinha. Porque aí entra, quando ela coloca se está ligada à questão de energia, no Brasil é importante esclarecer que a matriz energética em relação à eletricidade, cerca de 90% vem das usinas hidrelétricas, né? Sim. Então, a nossa geração de energia elétrica é sustentada, a nossa matriz é pela água. Então, deixando claro que outros países utilizam outras fontes de energia. No caso do Brasil, nós utilizamos os rios, né? A água dos rios. E o problema que nós estamos vivenciando hoje, que o professor coloca e ressalta, que nós já estamos numa crise, é importante dizer que isso é consequência de um longo processo onde não houve investimentos. Não houve nenhum investimento em qualquer governo que tenha efetivamente trabalhado a questão da produção de energia elétrica no Brasil. Basta ver o fora que o ministro, né, deu, falou assim, não vai faltar energia. No dia seguinte faltou.
É, Quer dizer, nós tivemos um apagão no dia ou ele seguinte. está desinformado, né? Que eu também acho, muito bem, né? Porque Ou ó, está aqui em São se Paulo, nós já... fazendo, né? Ou São ele Paulo espera já que a está população esteja desinformada quando ouve, né? São Paulo que já ela está não com esteja- 5 termoelétricas funcionando, o estado de São Paulo. Porque as hidrelétricas não estão dando conta. E é interessante quando a gente vê essa produção e em um país onde ele abaixa a alíquota, né? Ele diminui o preço da energia, subentende-se uma população que, puxa, né? Eu posso consumir. Né? Então surge uma classe média que aí ela vai lá e fala, não, eu posso comprar porque o preço da energia elétrica, entre muitos fatores, é claro, ele é menor. Alia-se a isso uma estiagem, um calor, pelas razões que já foram colocadas aqui, a pessoa se vê no direito de ir lá e consumir ainda mais. Gente, nós estamos vendo um círculo vicioso. Nós estamos em rota de... Esquizofrênico. Esquizofrênico. Não é isso? Entendeu? Porque você dá e tira. Dá você e tira. E agora, então agora ele vai, provavelmente, Tá quando barato, mas entender-se economia. que não tem outra forma, vai aumentar novamente o preço da energia elétrica e dizer, olha, agora você chega de gastar, hein? Chega de gastar, tá bom? Nós demos para você, mas agora chega. Não porque vai faltar água, não porque vai faltar energia, mas só para que a gente possa regularizar o consumo, a distribuição. Não vai faltar água. Eu queria pode comentar ficar aquela outra tranquilo. pergunta. A de dessalinização. Dessalinização. Eu estive em Israel em 1980. Eu fazia na época um curso de arqueologia e fomos com uma classe, passamos um mês e alguns dias passamos no deserto do Negev, que é ao sul, ao lado do Mar Morto. E esse deserto ele está a 90 metros abaixo do nível do mar. Então foi fácil para eles trazerem água do mar para o deserto. Mas naquela época eu fui, era pedra, areia, escorpião, essas coisas assim, normal. Hoje continua pedra, areia, escorpião, só que tem aquelas imensas plantações de banana, de tâmaras, de pêssego. E você fala, como isso é possível? É uma tecnologia que eles desenvolveram e guardam o segredo para eles. Porque já que eles investiram nisso, eles guardam. O único problema que eu vi, isso vai ser um problema muito sério para eles, é que quem trabalha para os judeus são os palestinos pobres. Então eles ensacam os cachos de banana e na hora da colheita eles simplesmente tiram e deixam ali. Então, infelizmente, o deserto hoje, ele está aquela mistura de plástico e areia. Eles vão ter problemas futuros com essa poluição que eles criaram. Mas continua sendo irrigado com água do mar. Teoricamente, então, a gente pode dizer que o ser humano é craque em entrar em colapso, né? Ah, sim, Então, né? ele cria, né? Ele cria. Ele cria um problema para ele mesmo. Ele não pode viver sem problema. Se ele viver sem problema, ele não é ele. Eu queria você falar capaz um pouquinho de sobre transformar o seu espaço, né? Ele observa, ele aprende através da observação e é capaz de transformar a sua realidade. A grande questão é a maneira como a gente como a transforma, gente faz né? o tipo de... Porque resolve-se um problema E cria-se outro. e cria-se outro. Porque eu acredito que seja uma visão mundial. É muito imediatista. Muito imediatista. Então, porque medidas porque a cidade de São Paulo passa por esse caos das enchentes. Porque, gente, viaduto, né? Ele aparece. Então, você pode ir lá inaugurar um viaduto, você investir em infraestrutura, em Túnel rede aparece de, menos. né? A menos, em a rede de menos, esgoto. a aí menos não que aparece, caia um temporal no dia da E aí inauguração. justamente, aí você se lembra, nossa, não investimos em rede de esgoto, né? Não investimos na infraestrutura. Exatamente. Então, a visão realmente é uma visão imediatista. Uma pergunta. Eu queria só falar um pouquinho sobre a dessalinização. Claro. Perguntaram sobre a Eu acho dessalinização no Brasil. E nós temos pesquisa, sim, de dessalinização. A Universidade Federal de Campina Grande, lá na Paraíba, ela tem um laboratório que é um laboratório referência em dessalinização. E, inclusive, já vem auxiliando no abastecimento de água na Paraíba. E hoje, esse projeto, né, desse laboratório de dessalinização,
ele já mantém a visitação aberta à ilha de Fernando de Noronha no ano todo. Então, ele auxilia que tenha água na ilha o ano todo. Então, graças a esse processo de dessalinização, já é possível ter turismo o ano todo na ilha de Fernando de Noronha, que ocupa essa água. E uma outra ilha no Espírito Santo, né, que é a ilha do Guriri, ela tinha um problema muito sério de mortalidade infantil, por conta da alta salinidade do rio que passa por lá. E eles estão usando o processo de dessalinização e conseguiram diminuir essa mortalidade infantil causada pelo excesso de sal na água do rio, que é o único rio que eles têm ali para consumo. Mas é um processo possível, Isso. mas o meu Larga entender escala ainda. É uma pequena algo... escala, lógico, nós estamos falando de coisas pontuais. Porque perto de um Brasil, a população turística ali. Não podemos dizer que o Brasil está pronto para. Mesmo assim, a gente tem que entender que esse problema da água, gente, além de sendo um problema político, ele é um problema econômico. Então, algumas regiões do mundo já estão fadadas à escassez total de água. Aproveitando essa colocação da Elisete, a Greta Ortolã, do primeiro ano de ensino médio, faz a pergunta. É uma pergunta que, teoricamente, já tecemos um pouco alguns comentários sobre ela, e a pergunta é bem clara. Como ela disse, em português claro, ela coloca na pergunta dela: se sabemos da necessidade da reflexão sobre a água, porque pouco, como ela se questiona, é feito de maneira prática. Porque praticamente ainda talvez não tomemos decisões efetivas. Olha, sabe o que eu acho mesmo? Eu acho que as pessoas não estão acostumadas a refletir. Aí é o papel das escolas hoje. Ensinar a refletir. Porque você tem internet que chega tudo mastigado, as coisas assim, mas parar e refletir, buscar os conceitos primeiros e as abordagens últimas sobre um tema, todos nós temos que fazer isso. E você vê até nas universidades hoje, é difícil as pessoas quererem refletir. Nesse individualismo que a gente vive, né? Cada um prefere pegar o seu livro, ou o seu notebook, ou o seu iPod e ficar no seu canto. Né? Agora, a reflexão, ela tem que ser sempre compartilhada, ela tem que ser repartida. Eu tenho que me expor à crítica do outro, eu tenho que elaborar uma autocrítica. E se não houver esse processo de reflexão, nós não chegamos a... Nós vamos dar tiro no escuro. Eu acho. É um achismo, né? É reconhecer-se dentro de um processo. Então, quando a gente faz toda essa reflexão, é necessário se colocar como agente. Um agente transformador dentro dele, não é? Porque eu costumo dizer a eles assim: tudo bem, discutimos e vimos. O que você está disposto a abrir mão para que isso aconteça? Exatamente. Não só numa esfera local, mas numa esfera global, municipal, enfim. É a mesma coisa que as grandes corporações. Elas não querem abrir mão, né, de um lucro, tudo bem que vivemos num sistema capitalista, de um lucro desmedido, à custa de pensar no meio ambiente. Primeiro que começa aí uma questão do meio ambiente. É muito mais uma discussão política do que necessariamente uma discussão ambiental, uma verdadeira preocupação com o meio ambiente, né? A gente não compra um carro flex porque reflete assim... Gente, eu estou dando risada, desculpa, mas tem um liquidificador ligado, se vocês estiverem ouvindo algo. Desculpa aí, eu vou aproveitar, desculpa interromper aqui. A Maria Clara e a Giovana Ortolã pediram a autoria da questão que foi passada a vocês agora. Me perdoem, Giovana Ortolã e Maria Clara. E se vocês ouvirem um barulho um pouco estranho na transmissão, vocês também não podem sentir o cheiro do bolo que nós estamos sentindo aqui. Mas ele está fenomenal, viu, gente? Então desculpem, é um barulho de liquidificador. Desculpem, sigamos. Eu queria falar só uma coisinha sobre o refletir. Eu costumo pensar comigo que refletir dói. Porque refletir é algo que te tira da tua zona de conforto. Por isso as pessoas não gostam tanto de refletir sobre os assuntos.
Porque você está ali, você está confortável, a tua água está chegando na torneira. Por que você vai refletir sobre o problema da água? Ele ainda não está te atingindo. Uma coisa que eu fico imaginando, por exemplo, existem as pessoas que pensam o problema. As pessoas que executam a solução do problema. Existem as pessoas que pedem a solução do problema. E tem as pessoas que estão num problema e nem sabem que estão num problema. Isso. Né? Então, existem as pessoas produzindo conhecimento, existem os políticos tomando as decisões, existem grupos organizados pedindo que soluções e pesquisas sejam realizadas, existem as pessoas que não fazem ideia do que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo, exatamente. Esses grupos se conversam? Não, eu penso você citou aí, existe uma questão política hoje, e isso é das grandes corporações, que eles procuram separar os conhecimentos. E assim cada um vai ter um pouquinho de conhecimento, mas não juntar conhecimento. Dividir. Então você veja, por exemplo, qualquer máquina hoje, uma peça é feita aqui, a outra é lá, a outra mais longe ainda, e cada um detém um ótimo conhecimento daquela porção. Agora, mas não sabe nada que veio antes disso. O refletir ao contrário, por isso que o filósofo não é muito bem visto nesse meio. Porque o que ele faz? Ele vai querer aglutinar, agregar as mais diferentes opiniões e vai questionar. E aí você começa a fazer uma reflexão. Você monta uma tertúlia, né? Vamos falar, por quê? De amigos. Não vai botar inimigos para refletir, então não vai dar muito certo. Exatamente. Né? Mas esse modo assim de você estabelecer uma reflexão, ir até as últimas consequências, isso é muito saudável. E é saudável para o espírito humano. Sim. Mas é difícil? Tira as pessoas da sua zona de conforto, né? Isso, é difícil. Hoje, claro, com todo mundo, né? No seu mundo virtual, onde o único problema que você tem é virtual, essa reflexão, ao meu entender, torna-se cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Porque essa mundialização da produção, essa fragmentação, esse mundo globalizado que acredita-se, que a globalização está aí, mas ela não é acessível a todos. Mas se eu tenho acesso a ela, pronto, eu me sinto incluído dentro desse mundo, o meu olhar para o outro ele é diferente. Eu vou usar o liquidificador como exemplo. Hoje o grande filósofo, né, é aquele Yugoslavo, tem um nome muito esquisito e estranho ao mesmo tempo. Ele fala assim que a sociedade de hoje tem um conhecimento liquidificado. Porque colocaram tudo como se fosse um liquidificador, bateram e saiu um suco que você não tem gosto de nada. Tá? Então o conhecimento hoje, além de fragmentado, ele vem com características de outros conhecimentos. E nós corremos o risco de produzir reflexões monstruosas, disformes. Sim. É porque a quantidade de informações hoje, e aí eu acredito que o nosso aluno tenha que ter esse olhar crítico, ela é muito grande, mas não necessariamente ela está gerando conhecimento. Justamente porque a origem dessas informações, alguém está manipulando. Né? A manipulação da informação é muito grande. Por isso que nós, que somos pessoas, e os alunos têm que entender isso, pessoas privilegiadas de terem acesso a uma educação que os leva ou que proporciona a ele uma razão para refletir, precisa entender isso. A manipulação, então a quantidade tá aí. Você acessa o Google, nossa, eu sei dar uma aula sobre isso. Mas nem sempre essas informações são verdadeiras, são corretas, são coerentes e foram feitas de uma forma crítica. E nem sempre elas têm a profundidade que necessitam para gerar esse tipo de pensamento. É como se hoje todo mundo fosse sabedor e conhecedor de tudo. Gente, chegamos a 50 minutos de mesa redonda já. Bate-papo bom, amplo, flui né? bem, né? Bate-papo bom, flui bem. Eu gostaria de colocar um assunto em discussão, que seria a necessidade talvez da reurbanização. O quanto talvez seja importante para o refletir a água, a reurbanização. Porque foi citada a questão do plantio, a questão da perda, a questão do próprio consumo, a questão da conscientização dos usuários, dos consumidores.
até mesmo a questão da construção de algumas obras em detrimento a outras. Como que seria talvez o papel da reurbanização no tema água? Olha, você não pode compartimentizar como as pessoas querem fazer com a vida, né? Então todo mundo quer ter a sua casa no campo, como cantava Elis Regina, onde vai ter lá suas aves, suas jabuticabeiras, seus sabiás cantando, né? Todo mundo sonha com isso. Só que onde ele vive, ele não faz isso. Então o que ele faz? Ele sonha um ideal, mas vive uma desgraça. Isso é verdade. E não consegue transportar o seu ideal para o seu mundo real. Então um dia eu quero ter uma chácara com minhas jabuticabeiras. Mas ele manda derrubar a árvore. Mas manda derrubar a árvore. Ele está lá nos 150 pedidos por mês, né? Não planta uma árvore frutífera, não preserva os mananciais, polui os nossas nascentes. Cimenta a sua graminha, né? Cimenta a casa toda. Para facilitar a limpeza. Porque Então, ele não quer ter esse desconforto. Isso é esquizofrênico, porque ele começa a sonhar e querer aquilo, e talvez ele lute a vida toda, mas esquece o seu dia a dia. Então ele compartimentiza o seu saber. Ele vira Platão e Maquiavel ao mesmo tempo. Ele idealiza e age praticamente. Veja os planos de urbanização de uma cidade. Né? Quando a praça deveria ser o quintal das casas, né? Como era antigamente. Né? Que as pessoas tinham a praça como ponto de encontro, né? Iam lá, a criançada pegava. Hoje praça, você não tem liberdade de ir à praça hoje. Não. Então urbanizar uma cidade, temos que pensar assim, vamos urbanizar primeiro as pessoas, a cabeça delas, o dia a dia dela. Daí ela vai começar a refletir esse urbanismo. Então veja assim. Até porque é necessário realmente que isso se faça primeiro em cada ser humano, para depois a gente conseguir passar isso para a cidade como um todo. Porque na realidade, a preocupação comigo, com o meu dia a dia, ela é muito maior do que com o público, mesmo porque no Brasil a cultura do público, ela está diretamente ligada à pobreza. Então a praça pública é como se ela não fosse, ela não tem entendimento. Uma zona pobre. Uma zona pobre, né? Então o transporte público no Brasil, e a gente precisa entender que num país onde você paga e você tem a carga tributária que nós temos, nós deveríamos ter acesso a um transporte público de qualidade, a uma educação pública de qualidade. E no Brasil não se ventila isso. Não. E que os espaços públicos fossem de qualidade todos. Porque é necessário para você, né? Então eu volto novamente à educação. Mas que as pessoas também soubessem respeitar os espaços públicos, porque nós temos aí Mas não se respeita porque não se entende como algo social. Porque eu não preciso sentar na praça se eu posso ir ao clube de campo. Mas aí que está. Então eu volto, já que estamos numa escola, né? O problema da educação. A nossa educação foi da porta para dentro, não da porta para fora, onde existe a res pública, coisa pública. Então nossos pais ensinaram a joga o lixo no lixo, não deixa a porta da geladeira aberta, apaga a luz se você não está usando, não gaste água no chuveiro, fecha a torneira e quantas outras coisas. Então nós aprendemos aquilo que Han Jonas, quando eu li o Han Jonas, é o princípio da responsabilidade. Eu falei, mas aqui minha mãe já fazia. Nunca conheceu, leu Han Jonas, mas ela fazia tudo aquilo. E até mais. Agora, da porta para fora, nós não aprendemos o mesmo respeito, né? O mesmo cuidado. Então, aquilo que é a coisa Parece pública, até que pode acabar, né? Quando você sai pela porta. Não estou nem aí. E vivemos num mundo mágico. Põe um saquinho de lixo fora, ele desaparece. Abre uma torneira, sai água. Aperta um botão, a água vai embora. Com os nossos... Gente, uma pergunta aqui. Enquanto vocês falavam, refletia. Talvez a água traga para a gente então, um pensamento. Globalizamos produtos, globalizamos marcas, globalizamos o conhecimento, mas não globalizamos o homem. Ou seja, o homem não tornou-se um você ser a pensar o mundo. aquilo que tem valor. O ser humano tem valor hoje? Exatamente. É difícil, né? E que tipo de valor tem? De valor Quais são os valores?
a ele. agregados a essa globalização do homem. Talvez então a água como um elemento essencial à vida seja justamente aquele que nos faça rever a nossa própria constituição enquanto um ser subjetivo, enquanto um ser pensante, enquanto ser que tenha condições limitado, de manter... Limitado. Que esse é um Limitado. grande ponto. Entender-se como um ser limitado. Pascal, né? O Blaise Pascal dizia: o homem é um caniço agitado pelo vento, porém só ele sabe disso. O elefante tem a mesma fragilidade nossa, mas não sabe disso. Nós sabemos. Essa visão de que o homem é Gente, detentor, né? De tudo. uma delícia. Muito bom. Mesa Redonda é um evento que eu posso dizer que adoro, pois ela promove algo que eu amo, que é o pensar, é o refletir. Hoje em especial com a participação de 3 pessoas que me são muito caras. E gostaria de convidá-los a deixar uma mensagem final. Cada um de vocês tem longos 30 segundos, como de costume numa mesa redonda. Lilian. Eu termino principalmente com uma mensagem para os alunos que estão nos acompanhando, que informação é muito importante. Então, sejam bons leitores, queiram saber do mundo que está ao seu redor, queiram fazer parte realmente desse mundo e entendam como ele funciona, entendam o que acontece ao seu redor, para você se tornar uma pessoa melhor. Muito obrigado, Alquermes. Queridos alunos e alunas, a gente fala assim, né? Usem aquilo que Deus deu a vocês e não deu aos gansos. Sério. Se vocês não usarem, ele vai atrofiar mesmo. Então, aprendam, façam isso que a gente está fazendo, reflitam com os seus colegas. Saúde. Elisete. Termino também desejando que esse nosso momento tenha proporcionado a eles uma condição para uma reflexão efetiva e, acima de tudo, crítica, no meu entendimento, né? Realmente vivemos num mundo onde a quantidade de informações ela é muito grande, ela é muito vasta, mas há necessidade de nos preocuparmos quanto à sua origem, quanto quem as manipula, e falando sobre a água, entender que ela não é um bem infinito, ela é um bem finito. E já está acontecendo no mundo, então precisamos, como os colegas colocaram, ter um olhar muito mais amplo do que nós estamos tendo, né? E ao assistirmos os telejornais, tem sempre ouvir os dois lados da história, porque senão a gente vai chegar à conclusão de que a água é minha, né? Que o rio é meu. Né? Gente, muito obrigado. Não é não. Nossa segunda mesa redonda do ano 2014, hoje em um ambiente completamente especial para o Colégio Portinari, que é parte do Laboratório Natural, no caso em frente ao Espaço Freinet. Lilian, boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado. Elisete, boa noite, muito obrigado. Foi um Em especial, prazer. boa noite a você que nos acompanhou aí de casa, com os trabalhos técnicos do Maninho, o apoio de João Antônio e Douglas também aí. Gente, boa noite, muito obrigado e até a próxima mesa redonda. Até a próxima. Até.